essa troca é o mais enriquecedor. E se você levar um pouquinho disso para a sua vida profissional, também é muito interessante, porque estudar, trabalhar por 50, 60 anos é um saco, mas você aprender, compartilhar histórias, viver um pouquinho da história dos seus pacientes, cara, você vai ter alta várias vezes, você vai se curar várias vezes, você vai receber a alegria de uma notícia boa, vai ter alguns momentos difíceis. Se você viver um pouquinho das coisas dos seus pacientes, dos seus colegas, você vive várias vidas numa só, isso é uma experiência muito enriquecedora, é um pouco do que eu estou vivendo aqui, e espero que vocês consigam viver um pouco disso também. Isso é um pouquinho dessa simples pessoa que vos fala, Ian Ribeiro. Fala pessoal, eu sou Ian Ribeiro, sou um dos professores de Clínica Médica aqui da Aristo. Hoje vocês vão conhecer um pouquinho sobre mim, um pouco além daquilo que a gente fala diretamente nas aulas. Vão ter algumas curiosidades, algumas informações para a gente se conhecer um pouquinho melhor. Eu tenho 26 anos, eu sou formado em Medicina na UERJ e concluí o curso em 2019. Atualmente trabalho aí no CTI, trabalho em ambulatório e trabalho aqui na Aristo. E acho que a gente vai falar um pouquinho logo mais. Bom, eu pensava em ser médico há muito, muito tempo, desde muito garoto. Não sei dizer, acho que talvez com uns 10, 12 anos. A minha mãe é médica, meu avô era médico, meu tio é médico, então já tinha essa cultura, essa discussão, os assuntos dentro de casa. Meu irmão entrou em medicina um pouco antes de mim. E eu sempre me interessei pelo funcionamento do corpo humano, entender como que era uma fisiologia, como que era uma doença. É uma coisa que até hoje me motiva muito, de eu estudar, sempre estar aprendendo algo novo, principalmente como que a gente pode tentar modificar alguma coisa para que a pessoa viva de uma forma melhor, mais agradável. A medicina foi entrando assim aos pouquinhos e ficou, e acho que faz uma parte gigante de mim hoje, não saberia viver sem. Eu estudei na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, comecei o curso em 2014 e foi muito turbulento, como toda faculdade pública tem greves e tem uma série de desafios. Você sai de um modelo de escola onde é tudo muito bem organizado, é muito do que a gente tenta fazer aqui, né, sistematizar bem o conhecimento. E na faculdade é meio loucura, tem muita coisa largada. E apesar de tudo isso, de várias críticas, que acho que só a gente de dentro que pode fazer, não gosto quando a gente de fora fala mal, apesar de todos os poréns, foi uma formação muito enriquecedora, muito interessante, abriu muitas portas, muitos contatos. Então foi uma formação bem emocionante. Quando a JJ, na ocasião, estava bem no comecinho, eu conheci o Gustavo Escaramuza, um dos nossos magos aí, que está desde mais do comecinho, a gente ficou amigo e na ocasião a gente já conversava um pouco, eu me interessava já muito na parte de educação, de aprender, de ensinar, eu sempre tentei levar isso um pouco na faculdade, e o Gustavo, um cara incrível, gente boa, a gente trocava muita ideia. Um pouquinho depois de eu me formar, apareceu uma oportunidade, acho que o grupo já estava crescendo, durante essa expansão, me convidaram para participar do processo seletivo e eu mergulhei de cabeça, queria ver como poderia ser, acho que está funcionando razoavelmente bem. Cara, a metodologia da Aristo você consegue transbordar ela para muita coisa, né? E algumas coisas dessas eu já até sentia, já tateava na vida pessoal, na vida acadêmica, mas eu não conseguia botar em palavras, eu não conhecia esse ambiente, essa cultura de forma tão sistematizada, porque mais uma vez na faculdade é muito desorganizado, a gente não tem focos, às vezes a gente estuda coisas que a gente nunca vai ver na vida. No meu hospital, inclusive um hospital universitário, tem muitas coisas raras e prepara um pouco a gente para situações normais do dia a dia. E quando você tem contato com o princípio de Pareto, com os conceitos chaves e focar naquilo que aparece mais, você tem segurança de ignorar algumas coisas que não vão ser úteis para você, não vão ser úteis para os seus pacientes, ou até se forem. Ainda assim você precisa saber, e para ajudar muito mais gente, ter muito melhor resultado, você conhecer o principal, saber aquelas poucas causas que levam a tantas consequências, que a gente sempre ouve o Edu falando sobre os motoristas, né, de que 20% dos motoristas são responsáveis por 80% das multas, e num relacionamento 20% das coisas principais são aquilo que leva a 80% dos resultados. Então você consegue transbordar isso para a sua prática profissional, seja ela na medicina, seja fora, para esporte, para autocuidado, para relacionamento, para estudo, para aprendizado, que é muito legal porque eu me encontrei, acho que foi uma cura para muitas dores que eu tinha da época de faculdade, onde ensina um monte de coisa que a gente tem uma angústia de não saber como que vai aplicar, nem por que a gente está aprendendo aquilo.
Bom, eu acho que algumas coisas de forma objetiva, para tentar falar um pouquinho quem eu sou, vamos começar com uma coisa bem séria. Marvel e Star Wars são coisas que me atraem muito. Eu gosto de ficção, eu gosto desse mundo, eu gosto de uma parte mais descontraída, acho que é um lazer e apesar de parecer alguma coisa simples, acho que todo mundo precisa ter válvulas de escape, né? Ainda mais numa profissão doida que nem a nossa, onde a gente lida com tantas emoções, tanta coisa pesada, você ter coisas para refletir, para distrair, para descansar a cabeça é muito interessante. Então, filmes, séries, o mundo bem nerd. Acho que surf é uma coisa que me define bastante. Ao contrário do que algumas pessoas eventualmente possam pensar, eu não sou um bom surfista. Inclusive, eu tenho um amigo que tem uma frase muito interessante que fala: porque ser bom em uma coisa, você pode ser ruim em várias. E eu levo um pouco disso. Eu gosto muito de atividade física, sempre pratiquei. Mas o surf, principalmente, é um momento de relaxamento pleno. Você está dentro da água e ele é um pouco da vida. Se você parar de forma objetiva para pensar, você tenta, às vezes não consegue pegar uma onda, você tem vários desafios, você cai, mas você sempre tem uma oportunidade logo em seguida de fazer algo legal, tem a superação. Você passa frio, você tem medo de pagar mico, mas toda vez que você vai, você volta mais forte, você tem que respeitar quem já tem mais experiência e tentar ajudar quem está começando, está sempre podendo aprender. Então, acho que tem muitas ideias, muitos conceitos que falam um pouquinho sobre mim também. Adoro cachorro. Acho que pode falar um pouquinho. A Lulu é minha irmã mais nova e mudou a minha vida. Pode parecer bobo, mas reforçou mais um pouco numa ideia que eu sempre tive de família, de amigos. Sou uma pessoa muito família, muito amigos. Uma alma antiga presa num corpo jovem. Não gosto de festão, não gosto de coisas simples com os amigos. E talvez uma coisa para me definir muito bem é esse anelzinho aqui, né, de compromisso que mostra que eu adoro coisas de longo prazo, eu adoro cumplicidade, amizade, família, acho que tudo isso me define bastante. A gente está numa fase muito interessante, né? Mudou muita coisa e agora a gente vai ver o que vai sobrar, o que vai amadurecer. E claro, toda crise financeira, uma epidemia, pessoal, é uma oportunidade da gente crescer. A Aristo em si cresceu muito e eu tive a oportunidade de estar aí junto, de eu crescer e ajudar, acho que o grupo a crescer em algum grau também. E mais do que para 2022, eu gosto muito da ideia de a gente jogar a longo prazo, porque se a gente olhar só com métricas objetivas, claro que são importantes, eu quero passar nessa prova, eu quero comprar um apartamento, eu quero me mudar, eu quero aprender tal coisa, é uma coisa mais de curto prazo, mas eu gosto muito das metas de longo prazo, que é eu quero fazer algo útil, eu quero ajudar outras pessoas a conquistarem o próprio sonho. E quando você coloca essa meta, esse projeto, essa cultura de longo prazo, acho que você consegue multiplicar isso para saber o que você tem que fazer hoje, daqui a uma semana, nesse ano de 2022. Então eu quero aperfeiçoar a nível de trabalho meus conhecimentos, me aprofundar, me tornar um clínico melhor para a prática, aperfeiçoar a parte de dar aulas que me encanta muito. Acho que eu já comentei que minha mãe é médica e meu pai é professor, então estou conseguindo essa oportunidade incrível de juntar as duas coisas que muito me agradam, eu consigo agradar as duas partes da família também. E é sempre estando nesse ambiente de ensino, é sempre uma oportunidade maravilhosa de você aprender. E acho que uma coisa que me agrada muito é poder comunicar de uma forma que muitos dos meus mestres, professores não conseguiam fazer. A gente entender dificuldades, entender desafios e ter passado por muitos deles há pouco tempo, acho que a gente se comunica melhor, entende um pouco mais de algumas dores, consegue calçar o sapato, né, dos nossos alunos e, de alguma forma, construir de forma positiva um caminho que facilite eles alcançarem os objetivos. Então, com certeza, isso é uma grande prioridade que eu espero aí consolidar ao longo desse próximo ano. Eu sou a pessoa mais sem graça do universo, não tenho nenhuma treta, nunca seria chamado para o Big Brother, porque eu sou muito simples, eu sou pessoa, eu gosto de coisas simples, eu gosto de sentar em casa, de pijama, ler um livro, tomar uma cerveja com meu pai, com alguns poucos amigos, sou um cara reservado, então tá longe de ser uma pessoa emocionante. Curiosidades, acho que eu já comentei, sou nerdão, gosto de atividade física, gosto muito de me cuidar, gosto muito de medicina, mas não tem nada muito emocionante, uma curiosidade assim, perturbador, meu Deus, para virar notícia, a pessoa mais sem graça do universo. De forma simples, mais direta, isso é um pouquinho sobre mim, algumas curiosidades. Eu acho que é sempre interessante a gente conhecer uma pessoa que está toda hora dentro da nossa casa, na nossa tela, talvez aí todas as semanas.
E a gente está aí à disposição, porque a gente puder trocar e se conhecer, com certeza. Tem alguns amigos que são alunos nossos e alguns que viraram conhecidos e amigos depois de passarem no curso aqui com a gente. Essa troca é o mais enriquecedor. E se você levar um pouquinho disso para a sua vida profissional, também é muito interessante, porque estudar, trabalhar por 50, 60 anos é um saco, mas você aprender, compartilhar histórias, viver um pouquinho da história dos seus pacientes, cara, você vai ter alta várias vezes, você vai se curar várias vezes, você vai receber a alegria de uma notícia boa, vai ter alguns momentos difíceis. Se você viver um pouquinho das coisas dos seus pacientes, dos seus colegas, você vive várias vidas numa só, isso é uma experiência muito enriquecedora, é um pouco do que eu estou vivendo aqui, e espero que vocês consigam viver um pouco disso também. Isso é um pouquinho dessa simples pessoa que vos fala, Ian Ribeiro. Pode até não parecer, mas esse bicho cabeludo e eu somos a mesma pessoa, com uma diferença de pouquíssimas semanas. E agora que você já conheceu um pouquinho sobre mim, queria convidar você a conhecer um pouco mais sobre a gente. No dia 7 de novembro, às 20 horas, o Barreto e o Eduardo vão falar com vocês sobre a metodologia da Aristo, como que a gente tem um rendimento altíssimo nos estudos para chegar no objetivo principal, que é escolher a residência médica. Nesse dia, não só eles vão apresentar para vocês o nosso jeito de funcionar, o melhor jeito de você estudar, mas também você vai encontrar o menor preço do melhor curso ao final da nossa live, justamente para o período de 2023, para o nosso curso extensivo. Então, se você já se inscreveu, não deixa de mandar para um amigo, e se você não se inscreveu ainda, não dá bobeira. Vem conhecer um pouquinho mais sobre a gente, que a gente pode te ajudar muito no seu projeto. Um abraço.